Alexander Soros, filho e herdeiro do bilionário George Soros, veio recentemente ao Brasil para uma reunião a portas fechadas. Chegando a Brasília, encontrou-se com o ministro da Fazenda Fernando Haddad e outros políticos de esquerda como Érica Hilton, Randolph Rodrigues, Túlio Gadelha e Dandara Tonantzin. A pauta oficial da reunião foi a preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que será realizada em novembro em Belém, no Pará. Em seu perfil no X, Alexander compartilhou uma nota sugerindo que o Brasil é um modelo progressista único para o mundo. Agradeço as trocas com o ministro Haddad, o senador Rodrigues e os deputados Gadelha, Hilton e Tonantzin. Enquanto o Brasil se prepara para a COP30 e continua a traçar um modelo progressista único para a democracia em todo o mundo. Essa não foi a primeira aproximação do bilionário com políticos da esquerda brasileira. Em 2023, o filho de Soros já havia se reunido com Marina Silva em Davos para tratar do Fundo Amazônia. Mas, afinal, quem é Alexander Soros? Por que a fundação de seu pai investe tanto no Brasil? E quais os efeitos dessa atuação em nosso país? Venha entender com a Brasil Paralelo a influência silenciosa de uma das maiores redes de poder do planeta. Antes de continuarmos, compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Para aumentar a divulgação, curta o vídeo e se inscreva no canal da Brasil Paralelo. Ative o sininho para não perder as próximas produções. O herdeiro do bilionário George Soros é uma figura de peso no cenário progressista global. Alexander Soros, de 39 anos, assumiu o controle financeiro da fundação de seu pai, hoje com 95 anos. Com um império de 25 bilhões de dólares, cerca de 122 bilhões de reais. Alexander é financiador de algumas das principais iniciativas progressistas ao redor do mundo. Atualmente lidera a Open Society Foundations, que financia causas como direito ao aborto, legalização das drogas, promoção da ideologia de gênero e políticas de redução penal e desencarceramento. Ele mesmo se define como mais político que o pai, com forte envolvimento em temas como democracia, meio ambiente e direitos humanos. A Open Society Foundations é considerada uma das maiores fundações privadas do mundo, atuando em mais de 120 países com bilhões de dólares em doações anuais. Essas doações apontam que a instituição tem demonstrado maior interesse na América Latina. Entre 2016 e 2019, George Soros distribuiu mais de 30 milhões de dólares a organizações brasileiras. Segundo um levantamento publicado pelo jornal Gazeta do Povo, ao todo, 118 organizações foram financiadas. Entre as organizações que já receberam recursos da Open Society no Brasil estão a Associação Direitos Humanos em Rede, a Fundação FHC, a Associação Marielle Franco, a FGV, a Folha de São Paulo e páginas como Sleeping Giants Brasil e Quebrando o Tabu. Segundo a Gazeta do Povo, apenas em 2023, a fundação destinou ao Brasil 31,3 milhões de dólares, o que equivale a 171 milhões de reais, um aumento de 50% em relação ao ano anterior. Alexander também não esconde seu viés ideológico. Em entrevista de 2023 ao The Wall Street Journal, se definiu como um pensador de centro-esquerda muito consciente da riqueza que possui. Preocupado com o avanço de Donald Trump, Alexander prometeu um robusto apoio financeiro aos democratas nas eleições de 2024, especialmente a candidata Kamala Harris. O bilionário prometeu lutar contra as políticas de Trump e citou Karl Marx, afirmando em tom irônico: "Espero que Marx tenha acertado ao dizer que primeiro vem a tragédia e depois a farsa." A frase, compreendida como uma provocação ao retorno de Trump, provocou críticas imediatas de comentaristas conservadores.
Publicações como a Front Page Magazine questionaram o peso político de um bilionário que cita Marx em pleno debate americano. Também o acusaram de usar sua fortuna e influência para minar um presidente eleito. Sua presença foi registrada em diversas ocasiões na Casa Branca durante o governo Biden, seja pessoalmente ou exercendo influência através de pessoas ligadas aos seus projetos. Outros bilionários, como Bill Gates, apoiaram a eleição de Kamala com valores expressivos. A visita de Alexander Soros ao Brasil, portanto, não é um ato isolado, mas parte de um exercício contínuo de sua influência política e social em todo o mundo. Mas, como na prática, a esquerda brasileira se beneficia dessa rede de financiamento? Continue assistindo para entender. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. No Brasil, as doações bilionárias de fundações como a Open Society contrastam com o discurso atual da esquerda brasileira sobre a defesa da soberania nacional, especialmente contra pressões externas dos Estados Unidos. Enquanto denunciam o imperialismo americano em áreas como economia e defesa, aceitam com entusiasmo o aporte de capital estrangeiro quando a agenda coincide com seus interesses. Bilionários são frequentemente criticados por líderes e militantes da ala progressista que chegam a apostar que eles não deveriam existir. Entretanto, esses mesmos bilionários passam a ser celebrados quando financiam causas alinhadas ao campo identitário. O caso Soros exemplifica como grandes fortunas privadas podem utilizar suas fundações para exportar agendas ideológicas a países em desenvolvimento. Através do discurso de filantropia, geram influência direta em debates legislativos, campanhas culturais e políticas públicas. Denúncias recentes, como as de Mike Pence, mostram que até mesmo agências do governo dos Estados Unidos, financiadas por impostos pagos por cidadãos americanos, já se valeram de ONGs para promover sua visão política em outros países. Segundo ele, durante o governo Bolsonaro, o governo americano despejou mais de 90 milhões de dólares nas operações da USAID e seus parceiros no Brasil. Pence expôs uma série de documentos, inclusive com valores pagos em dólares para uma rede que envolveu 11 agências governamentais. ONGs tornaram-se os instrumentos centrais desse processo, difundindo agendas globais sob o rótulo de causas sociais e ambientais. Em entrevista ao podcast Conversa Paralela, Josiane Reze demonstra como essas demandas surgem. Quais são as instituições mais militantes que nós temos hoje? As ONGs. A WWF, a própria ONG, né, da Open Society, quem mais? Greenpeace, essa galera aí. Tem, inclusive, Médicos Sem Fronteiras também tá nisso. Essa galera é financiada por algumas cabeças. Casal Gates, os Rockefeller, deixa eu ver, alguns bancos, inclusive Noruega, Suécia e tudo mais. E as ONGs trabalham, fazem esse movimento todo, mexem uma grana toda ali, recebem uma grana desses financiadores, né? Só que, para onde que a ONU, as ONGs levam ali suas propostas e seus anseios, suas reclamações? Para a ONU. A ONU é alimentada por essas demandas. Então, essa galera que tem mais poder financia ONGs que leva isso para a ONU e a ONU coloca essas regras que os países colocam como regulamentação. O episódio completo você confere aqui no canal da Brasil Paralelo. A atuação da Open Society mostra que a influência política se mistura com a cultural. As grandes fundações internacionais evoluíram de simples financiadoras de projetos sociais para verdadeiras redes de influência global. Espalhadas por mais de uma centena de países, direcionam bilhões de dólares para moldar debates, políticas públicas e até valores culturais. A chamada cultura woke se dissemina através de ONGs, moldando debates, políticas e até valores sociais. Seus efeitos não são abstratos. Estão presentes nas leis que tramitam no Congresso, nas campanhas de comunicação
e até na formação de lideranças políticas. No Brasil, essa influência é visível. O financiamento externo sustenta projetos que vão da pauta ambiental, passando pelas agências de checagem, até ao ativismo identitário. Desta forma, transformam o país em um dos laboratórios preferenciais da chamada cultura woke. Tudo isso embalado com pautas aparentemente positivas, mas que ocultam seu verdadeiro objetivo. Para compreender a engrenagem dessa rede, assista gratuitamente no YouTube aos episódios A Face Oculta de George Soros, A Face Oculta da ONU e A Face Oculta da Agenda ESG. E para mergulhar nas novas temporadas completas do programa Face Oculta, torne-se assinante do nosso streaming. Lá, você encontrará conteúdos exclusivos sobre o lado não revelado de diversas personalidades e entidades do Brasil e do mundo. Com episódios como Greenpeace, Maradona, Bob Marley, Isaac Newton e outros nomes. E assinando agora, você garante acesso à próxima temporada de A Face Oculta, com novos programas sobre Pepe Mujica, Luiz Carlos Prestes, Ziraldo, John Lennon, Pablo Picasso e Cristóvão Colombo. Toque no link na descrição e descubra como acessar todo esse conteúdo agora mesmo.